Pessoal, o Carluccio ele está ensandecido. Ele tem certeza absoluta que ele é o próximo alvo a ser preso e por consequência vai ter que tomar muitos banhos na prisão. E ele quer contar a novidade para alguém, claro. Mas ele não pode mais ligar para o Léo Índio, porque as postagens do Léo Índio no seu Instagram mostram que ele está de aparente namorico com uma morena. E é claro, seria extremamente inconveniente do Carlos ligar para o Léo Índio. Então Carluccio ligou para uma outra pessoa, no caso, Bolsonaro, para falar dessa situação, desse desespero da prisão e da possibilidade ou da oportunidade de ter que tomar banho na cadeia. Só que Carluccio não falava com Bolsonaro fazia semanas, por conta da disputa dele com a Michelle Bolsonaro pela atenção do presidente. E ele rompeu esse silêncio para tratar justamente da possibilidade de ser preso por Alexandre de Moraes. Então essa ligação do Carluccio para o Bolsonaro também tem a ver, como você vai entender ao longo do vídeo, com o pedido de impeachment de Bolsonaro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E muitos vêm aqui no canal, falam quando eu abordo esses assuntos familiares de Bolsonaro que isso é fofoquinha barata. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esses são, talvez, os vídeos mais importantes do canal. Porque eu já falei para vocês, a Thaís Oyama trouxe naquele livro dela, Tormenta, não fala os bastidores do governo, que o presidente ele tem um raciocínio de símil, um pensamento muito limitado. Todos aqueles que não são aliados do presidente, eles automaticamente são adversários, inimigos. E a questão é que nesse pensamento limitado, obtuso do Bolsonaro, de gente estúpida, a quantidade de aliados é muito pequena. Está limitado aos familiares de Bolsonaro, umas 2 ou 3 pessoas, e olhe lá. Então toda vez que há um problema na família do Bolsonaro, principalmente com o Carluccio, o Bolsonaro ele se sente ameaçado, ele se sente acuado, ele se sente sozinho e ainda mais fragilizado. E a família do Bolsonaro é um epicentro de problema. Você tem os primeiros 3 filhos dele, no primeiro casamento, mas aí você tem a segunda esposa do Bolsonaro, a mãe do Jair Renan, que é a Ana Cristina Valle, que é a chave para o entendimento de todo o esquema das rachadinhas, porque muitos familiares dela participavam desse esquema, que é a ligação de Bolsonaro, de toda a família, com a milícia em Rio das Pedras. E por fim, a Michelle, fruto do terceiro casamento de Bolsonaro, que também está envolvida nas rachadinhas, e segundo as reportagens que chegam até nós, eles estão numa situação muito ruim, Michelle e Bolsonaro. O casamento não está lá mais essas coisas, possivelmente um casamento só de fachada, e quem tem piorado a situação do presidente é justamente o Carluccio. Porque desde aquele dia que o Bolsonaro veio para São Paulo para tratar daquele rabo preso que ele ficou, por conta de todo o medo, ele não conseguiu, o esfíncter dele travou, não passava nem agulha literalmente. A Michelle brigou com o Carlos. Eles brigaram, não se falam mais, eles estão rompidos. E por consequência, o Carluccio também ficou sem falar com o Bolsonaro. Semanas sem falar com o presidente. E o Carluccio tem dessas, porque ele faz essas chantagens emocionais com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele fica tocado, porque o Carluccio é o filho preferido do Bolsonaro. Eles têm uma relação muito estranha. Talvez pelo fato do Carluccio, logo depois de ele ter nascido, veio o Eduardo. A diferença dele para o Eduardo é uma diferença muito pequena, de um ano e pouquinho. Então o Carluccio não teve toda a atenção familiar, então ele quer o Bolsonaro só para ele. Também pode ser pelo fato, o pessoal fala da sexualidade do Carluccio, a gente brinca muito com ele aqui, mas tem a questão do primo, do índio, não sei se foi um negócio muito bem aceito pelo Bolsonaro. Então há uma questão aí na formação do Carlos, que passa também pela eleição de 2000. Nas eleições de 2000, o Bolsonaro fez com que o Carluccio disputasse contra a própria mãe, a primeira esposa do Bolsonaro. O Carluccio venceu, se sentiu usado pelo pai e ficou muito tempo, aí uma questão de meses até anos, sem conversar com o Bolsonaro. E o Carluccio ele faz esse tipo de chantagem. Ele faz isso. E o deputado federal Juliano Lemos revelou que quando o Carluccio quer alguma coisa, ele simplesmente desaparece, não fala com o Bolsonaro, desliga o telefone e o presidente fica desesperado, porque ele acha que o Carluccio, pelo fato de tomar remédio controlado, pode fazer uma bobagem, como tirar a própria vida. E o Carluccio fez isso, tanto que resultou na primeira crise do governo com a demissão do Gustavo Bebiano. O Carluccio não gostava do Bebiano, porque o Bebiano era alguém que se aproximou de Bolsonaro e ele quer ter o pai só pra ele. Por isso que ele escanteia a Michelle, por isso que ele rompe com a Michelle. E ele causa problemas pro governo. E aí o que aconteceu? Eu revelei pra vocês, no livro da Thaís Oyama também. Houve uma reunião do Bolsonaro com o Bebiano, o Bolsonaro apontou o dedo na cara do Bebiano e falou que ele estava conspirando contra o Flávio. Isso é coisa do Carluccio, claro, e ele conseguiu o que queria porque o Bebiano foi defenestrado do governo. Então, para o Carluccio não falar com a Michelle, é porque ele quer que o Bolsonaro se livre da Michelle.
Só que ele não conseguiu mais ficar sem falar com o Bolsonaro porque bateu medo. Ele ligou para o Bolsonaro porque ele tem certeza que ele vai ser o próximo a ser preso pelo Alexandre de Moraes, confirmando aquilo que nós tínhamos falado sobre a prisão do Roberto Jefferson, que o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Roberto Jefferson olhando para o Carluccio. Roberto Jefferson estava aqui, o Carluccio estava ali. Ele prendeu o Bob Jeff olhando para o Carluccio. Eu falei isso para vocês. Essa é uma prisão que é um recado, não é para o Bob Jeff, mas sim para o Bolsonaro. Olha o que nós podemos fazer com o seu filho. E vários parlamentares perceberam isso. Marcelo Freixo também falou, o próximo vai ser o Carluccio. Aí naquela reunião que teve com o Braga Neto na semana, salvo me engano, na quarta-feira, que o Bananinha deu um chiliquinho, não quis usar máscara, ele quis bater o pé, eu sou menino rebelde, eu sou revoltado, não vou colocar máscara. Ele falou, estão querendo prender o meu irmão, não tem nem motivo e eles querem prender o Carlos. Então todo mundo percebeu, inclusive o próprio Carluccio. E ele ficou ensandecido com a oportunidade de tomar banho na cadeia, tanto que ligou para o Bolsonaro. Essa é uma reportagem da revista do site Metrópolis, que é do Guilherme Amado. Guilherme Amado escreveu, inclusive, para a época. Então ele tem credibilidade. E se o Léo Dias que conseguiu essa informação, melhor ainda. O telefonema de Carlos Bolsonaro para o pai depois de semanas. 02 ligou para Bolsonaro para desabafar, ou seja, ele não estava mais aguentando. Carlos Bolsonaro telefonou no fim de semana passado para Bolsonaro, ou seja, uma semana antes de Bolsonaro protocolar os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ou o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Perceba que as datas batem, pessoal. As datas batem. Depois de um longo hiato sem falar com o pai, o 02, que está rompido com a primeira-dama Michele Bolsonaro, desabafou. Carlos tem certeza que é o próximo a ser preso por Alexandre de Moraes, embora não haja em Brasília nenhum indicativo que isso vai ocorrer. Eles são paranoicos, mas com a prisão do Bob Jeff, todo mundo percebeu que foi um recado para o Carlos. Todo mundo percebeu. Porque o Bob Jeff foi preso e o Carluccio, ele tá no esquema, no inquérito das fake news. Ele tá nesse inquérito, que também tá nas mãos do Alexandre de Moraes. Contou ao pai estar preocupado e, fiel ao seu estilo, cobrou mais ação. Na véspera, Bolsonaro havia prometido apresentar os pedidos de impeachment contra Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, o que fez parcialmente na sexta-feira. Então olhem só a situação, pessoal. E agora todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. E aí Ciro Nogueira, General Mourão, eles precisam ficar espertos. Porque o Bolsonaro, ele iria protocolar 2 pedidos de impeachment. Você vai entender o que eu estou falando pro Ciro e pro Mourão. Ele ia protocolar 2 pedidos de impeachment, só protocolou contra o Moraes. E nós falamos aqui, olha, esse foi um recado que não é para o Moraes ele sofrer o impeachment, mas foi um recado de Bolsonaro. Bolsonaro queria atingir o inquérito das fake news. Porque o inquérito das fake news, Bolsonaro, está sendo investigado, mas também o Carlos. E o Carluccio pode ser preso por conta disso. Então o Bolsonaro mirou no inquérito das fake news. Ele atacou o Moraes para atacar o inquérito das fake news e proteger o Carlos. Possivelmente foi o Carluccio que pediu para o Bolsonaro protocolar esse pedido de impeachment. E o Bolsonaro escuta o Carluccio, porque Carluccio chantageia o presidente da República. Chantageia. Então atacar Moraes pode ter sido um pedido de Carluccio, concentrando assim todo o gado somente no Moraes, para que o inquérito das fake news fique mais brando, porque Moraes agora ele é um inimigo do próprio Carlos, e do próprio Carlos é um inimigo de Bolsonaro, porque ele tem o risco de colocar Carlos na cadeia. Então todos aqueles que estão se reunindo com ministros do STF, Mourão, Ciro Nogueira e todos os outros integrantes do governo Bolsonaro, eles estão se reunindo com inimigos do Bolsonaro, inimigos que podem colocar Carluccio na cadeia. Então Bolsonaro vai ver com ainda mais olhos e ainda mais preocupação essas reuniões de ministros com os ministros do STF, ou com do próprio vice-presidente como ministro do STF. Por isso que o Bolsonaro colocou o Mourão na prateleira dos inimigos, porque ele está se reunindo com aqueles que podem colocar Carlos na cadeia. Agora tudo faz sentido, pessoal, tudo faz sentido. E o governo está com um problema. Por quê? Bolsonaro só se preocupa com a família. Vai manter o clima de tensão institucional com o STF? Não é o estilo do Ciro Nogueira. Não é o estilo de alguns integrantes do governo. Eles querem negociar, eles querem conversar, eles precisam amortecer as relações com o STF, como o próprio Ciro Nogueira falou, eu sou um amortecedor. Só que, ao tentar amortecer, ele precisa se encontrar com ministros do STF.
E Bolsonaro não quer, porque como eu falei no início do vídeo, a percepção de Bolsonaro é uma percepção de símbolo. Todos aqueles que não são meus aliados são meus inimigos. E se você está se reunindo com os meus inimigos, que querem prender o meu filho que eu tenho problemas e é uma relação muito estranha e tensa, você obviamente é um traidor e você será o meu inimigo. Toda essa história do telefonema de Carlos ajudou a gente a clarear todo esse cenário turvo que se instaurou. Então se reunir com o presidente ou se reunir com ministros do STF é muito mais mal visto por Bolsonaro do que nós imaginávamos. É fofoca da família? Percebam como esses detalhes são importantes para nós entendermos as relações de Bolsonaro, sejam elas institucionais, pessoais ou ministeriais. Se você gostou, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.